Enquanto me acomodo num banco e apenas observo, duas presenças atravessam a cena em momentos próximos, mas de modos profundamente diferentes. A primeira chega devagar. O passo é curto, cauteloso, como se cada metro exigisse algum tipo de negociação íntima com o próprio corpo. Os ombros estão curvados, a cabeça levemente baixa, a expressão cansada. Não há dramatização em seu rosto, apenas um cansaço que parece vir de longe, como se não pertencesse apenas àquela manhã, mas tivesse sido acumulado ao longo de muitos anos. Alguns minutos depois, outra presença cruza a praça. A idade parece semelhante, mas a cena muda de tom. Essa pessoa corre. Não corre com a fantasia pueril de negar o tempo, nem com a ansiedade de quem quer provar alguma coisa a alguém, mas com a leveza de quem ainda responde ao mundo com disposição. O corpo está desperto, o tronco se mantém ereto, os olhos olham ao redor com presença e a respiração vem ritmada, como quem ainda participa do dia com intenção. A praça torna-se então o palco silencioso da pergunta que sustenta este livro. Como duas pessoas podem caminhar por tantas décadas e chegar à maturidade final, com energias tão diferentes? O que acontece ao longo da vida para que alguém envelheça com mais vigor, presença e inteireza, enquanto outra pessoa envelhece com um cansaço que parece alcançar não só os músculos, mas a própria vontade de permanecer? Este livro não pretende transformar o envelhecer em moral da culpa, como se tudo dependesse apenas de disciplina individual. Não almeja entregar fórmulas prontas sobre saúde, autocuidado ou bem-estar. O que se entrega aqui é algo mais exigente: olhar com seriedade para a teia de forças que, ao longo do tempo, molda o corpo que habitamos e a forma como chegamos à velhice. No primeiro capítulo, a reflexão começa pela espiritualidade, não como consolo fácil, nem como fé automática, mas como modo de interpretar a existência diante da finitude. A pergunta ali é decisiva. O que acontece quando o futuro encurta, o corpo muda e a morte deixa de ser uma abstração distante? A espiritualidade fortalece sempre, ou pode, em certos casos, transformar-se em linguagem de fuga, passividade e enfraquecimento do presente. Do ponto de vista filosófico, ao refletirmos sobre a busca pela verdade, a questão da existência de Deus e de uma vida após a morte deve ser considerada ainda relevante ao pensamento, ou seria uma indagação que já poderíamos descartar como ultrapassada. O segundo capítulo nos pergunta: e se o que pensamos sobre envelhecer fosse, na verdade, um modo de olhar aprendido em determinado período histórico? Aqui vamos à praça para enxergar algo mais, como cada gesto, cada passo, cauteloso ou confiante, carrega uma longa história de normas, expectativas e pequenas lições do cotidiano. Ao observar as duas trajetórias, levantamos uma questão fundamental: o que está hoje moldando o nosso envelhecer e a forma como pensamos o envelhecimento? Basta olhar para trás para perceber que nem sempre foi assim. Outros tempos já produziram outros corpos, outros modos de envelhecer, outras verdades sobre o que é natural ou desejável. As reflexões trazidas aqui são um convite a desconfiar da impressão de que nossa forma de pensar e agir é algo puramente original ou exclusivamente individual, e a perguntar: com que olhos temos olhado para nós mesmos? No terceiro capítulo, será preciso voltar ao organismo em sua materialidade biológica e pedagógica. O corpo envelhece, perde força, perde reserva, muda em seus sistemas, responde de modo diferente ao esforço. Mas isso não significa que todas as trajetórias sejam iguais. Veremos como a educação do corpo, o treino,
a alimentação, o sono, a prática corporal e a organização da saúde ao longo da vida interferem profundamente na maneira como o envelhecimento se manifesta. Será que nosso corpo pode aprender a envelhecer e mais devagar? No quarto capítulo, a atenção se desloca para outra pergunta. Não apenas o que o tempo faz ao corpo, mas que relação com a vida vai sendo construída ao longo do tempo. Nietzsche, Spinoza e Deleuze nos ajudam a pensar a potência, a presença, o peso do passado, a capacidade de permanecer no presente e o modo como algumas existências envelhecem no regime da afirmação, enquanto outras parecem ter sido lentamente persuadidas a se retirar do mundo antes do fim. O que será que faz com que algumas pessoas mantenham um certo brilho nos olhos, enquanto outras parecem ir perdendo o encantamento pelo mundo? No quinto e último capítulo, Foucault permite dar um passo decisivo. Se o envelhecer não é apenas destino biológico, nem simples efeito passivo das circunstâncias, então é preciso perguntar de que modo alguém participa da composição de si ao longo do tempo. O cuidado de si, as práticas de si e a estética da existência aparecem então não como ornamento intelectual, mas como tentativa de compreender que envelhecer também é, em alguma medida, dar forma à própria vida, abrindo a possibilidade de trabalhar sobre si mesmo, de transformar-se e de fazer da própria existência uma forma mais bela. O que desejo ao longo dessas páginas é olhar para essa cena da praça com a calma necessária para compreendê-la melhor. Não apenas para decifrar os personagens, mas para pensar, a partir deles, aquilo que também se passa em nós. Compreender por que o corpo chega a ser como é, perceber as forças que o moldaram, reconhecer o que, em cada história, precisa ser entendido com honestidade e identificar o que, apesar de tudo, ainda pode ser transformado. Este não é um livro apenas para quem já se percebe próximo à velhice. É um livro para quem deseja compreender o envelhecer antes que ele se apresente apenas como susto, limitação ou surpresa tardia. O envelhecimento não começa aos 70, ele começa muito antes, em cada rotina repetida, em cada escolha aparentemente pequena, em cada abandono que se acumula sem alarde, em cada gesto de cuidado que, silenciosamente, vai preservando o corpo e a presença. Este ensaio irá te conduzir a uma questão profunda. Que forma de vida estamos compondo, pouco a pouco, no interior dos nossos dias? É assim, mais do que um livro sobre envelhecer, é uma reflexão sobre a vida que se torna corpo e sobre o corpo como lugar onde o tempo, silenciosamente, ganha forma.